Muito bom dia a todos vocês. Estamos começando mais um Libertos Cast. Glória a Deus. Para cima. Hoje eu quero conversar com vocês e ter uma conversa, uma interação sobre a oração. Ela traz libertação. Tem um texto da Bíblia que embasa muito bem isso, que é uma história de Pedro e Tiago. Então, certa vez um rei chamado Herodes, ele prendeu Tiago e matou ele à espada. E isso agradou muito os judeus. Então, com o objetivo de agradar os judeus próximo da Páscoa, então ele também prendeu a Pedro para fazer a mesma coisa. E essa história está na Bíblia. E também alguns princípios eu quero tirar desse livro aqui, ó. Ok? Um livro legal de devocional que eu vou estar compartilhando com vocês e batendo um papo com vocês sobre isso aí. Eu quero ler então um texto aqui e aí nós vamos conversando sobre isso aí. Um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Por algum tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, ou seja, a Páscoa, a próxima Páscoa. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Aqui está o primeiro princípio que eu quero conversar com vocês a respeito desse assunto. Então, Pedro ele vai preso, né? Essa prisão é uma prisão parecida com aquela que Paulo estava. É uma prisão de andar, várias escoltas. A de Paulo ele estava embaixo e o de cima defecava no de baixo. Era mais terrível ainda. Mas essa de Pedro, ela tinha 4 escoltas. Você consegue imaginar 16 soldados guardando um homem? Olha a importância desse homem. Olha o que esse homem fez em relação às autoridades religiosas do tempo deles, né? E uma coisa interessante aqui é que ele tinha matado, Herodes tinha matado Tiago, e o povo gostou, e agora eles queriam matar Pedro. Então aqui o primeiro diferencial que a igreja pode fazer em qualquer lugar, em qualquer situação, a igreja pode orar, porque a oração ela traz libertação. Então por que Tiago morreu? Tiago morreu porque a igreja não tem nenhum sinal, não tem nenhum versículo que diz que Tiago foi preso e a igreja orou. Então, quando Tiago foi preso, a igreja não orou. Aquele velho assunto assim, não vamos entregar na mão de Deus, não vamos nem orar e tudo certo. E Tiago morreu por espada. Por que o Tiago morreu? Tiago morreu porque a igreja não orou. A igreja não orou. Então isso significa que a oração faz a diferença. A oração ela traz libertação. Olha que versículo legal esse aqui, o versículo 5 do capítulo 12 de Atos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, com todos aqueles soldados, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, o diferencial está na oração incessante. Então, não existe nenhuma outra coisa na Bíblia que a Bíblia fala assim, faça isso constantemente, mas a oração sim. A oração, orar e sem cessar. E a igreja estava ali orando incessantemente. Então aqui vai a primeira dica. Você tem um parente que foi para o hospital, você tem alguém que está passando por luta, por dificuldade, você tem um filho que está passando por algum problema, está aí a dica. Orar incessantemente por aquela causa, por aquele problema. Pega a dica aí. Ok? Então continuando aqui, uma coisa importante, continuando o nosso texto, nossa conversa, nosso bate-papo, né? O que você está mexendo aí? É que os meninos estão mexendo ali, mas isso aí faz parte do nosso bate-papo aqui. Aleluia. Você ora, Lucas? Ora. Hã? Ora. E você, Matheus? Opa.
Estão dizendo que ora aí, mas a oração faz a diferença, viu? Tá? Então tá aí a dica aí. Eu quero ler aqui a segunda parte então. Quando Herodes estava para apresentá-lo, ou seja, Pedro estava preso, e ele falou assim: no outro dia eu mato ele. Estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Vocês conseguem imaginar? Além de ter todos aqueles soldados, próximo dele tinha 2 soldados, e ele ainda estava acorrentado. Consegue imaginar isso? Tá? Então, me faz lembrar um outro texto que a Bíblia diz assim que Satanás, o diabo, ele anda ao vosso redor, bramando como leão, caçando quem possa tragar. Então, ou seja, a impressão que dá, espiritualmente falando, é que Satanás ele estava com todo o zelo, todo o cuidado, tentando guardar ele de qualquer jeito para matar ele no outro dia. Né? Mas a palavra do Senhor diz que, no versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Olha aí um outro princípio interessante. Se você está passando por qualquer dificuldade, por qualquer luta, seja de quaisquer, seja econômica, seja financeira, seja na parte espiritual, seja na parte de enfermidade, doença, não seja lá o que for, cante, porque uma luz vai brilhar no meio dessa situação. Nós podemos ver aqui que Pedro estava naquela situação e de repente sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a vida de vocês, que uma luz vai brilhar em meio às trevas, em meio às dificuldades, em meio às prisões da vida. Sempre quando se ora, uma luz, ela brilha. Essa luz, ela veio por causa dos anjos, e os anjos despertaram Pedro. É interessante, se os anjos despertaram Pedro estava dormindo. Meu Deus. Você consegue imaginar você ter a sentença de morte? Você vai morrer no outro dia e você dorme? Você conseguiria dormir uma noite sabendo que no outro dia você morreria? Eu acho assim que, eu creio, a palavra do Senhor fala no Salmo 91 do esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então Pedro estava descansando na palavra de Deus. Pedro estava descansando na experiência pessoal que ele tinha com Jesus. Porque não pode, o cara vai morrer no outro dia e o cara está dormindo. E é interessante que deu trabalho, porque o anjo o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Olha que interessante. Não importa a prisão que você se encontra, não importa a dificuldade que você se encontra, a oração ela traz libertação. A oração sem cessar, a oração todos os dias a favor daquela situação. É uma coisa interessante da oração que eu quero dizer: você pode orar pedindo para que algo aconteça, e na outra vez que você for orar, não significa que você tem que pedir, mas você já pode crer que vai acontecer aquilo que você falou, e então seria essa segunda oração, essa terceira oração a respeito daquele mesmo assunto, Lucas, não é mais você pedir, e sim seria regar a semente que você plantou. Então, por exemplo, você ora, você está semeando uma semente no reino de Deus, semeando semente em Jesus Cristo, no Pai, da sua oração. Você está destinando a sua oração para Deus. Mas depois que você orou a Deus, você tem que usar a sua fé. Tem que usar a fé, Mateus. Você tem que usar a fé, porque se você usar a fé, você vai crer que aquilo que você pediu para Deus, do jeito que você falou, vai acontecer. Então você não vai ficar pedindo toda hora. Você já pediu e creu. Então agora você vai simplesmente regar aquela oração, dizendo: Pai, muito obrigado pela libertação, muito obrigado pela solução daquela situação. Né? Então foi muito interessante esse detalhe aqui. E aí, caminhando aqui para os finalmente aqui, o que eu entendi? Eu entendi que Pedro passou por uma tempestade, mas em meio à tempestade você pode cantar, se você confiar, se você orar a Deus, a Jesus. Em meio às tempestades da vida, você pode ainda cantar, sabendo que uma luz vai brilhar no meio dessas trevas, no meio dessa situação. E aí, para nós terminarmos aqui, o princípio final aqui, seria
que Pedro, ele escapou, ele recebeu um socorro bem presente, né? Eu tenho um Salmo 91, versículo 7, ele dá a entender o seguinte, Deus socorreu Pedro no final. Creio que os filhos de Deus cantaram, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então esse salmo ele tem essa promessa. Aquele que crê em Deus, aquele que descansa em Deus, aquele que dorme sabendo que Deus ia fazer tudo isso aí, então o que ele faz? Ele confia e ele descansa, mesmo que caia 1000 ao seu lado e 10.000 ao outro lado, ele continua firme com o Senhor. Eu tenho aqui algo assim muito especial, que é algo assim que eu quero deixar para você meditar. Isso está em Salmo 91, de 10 a 11. Diz assim: por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Olha que tremenda essa oração, né? Eu quero fazer uma oração com vocês agora aqui, tá? E com todos vocês também estão nos ouvindo, tá? É uma oração, eu quero uma oração assim que você pode depois ouvir várias vezes, você pode escrever essa oração, você pode gravar. A oração diz assim: glorioso Senhor, vem iluminar com a sua luz todos os meus momentos de trevas. Coloca teus anjos ao redor para me livrar de qualquer mal que queira me derrubar. No nome precioso de Jesus, amém. Olha que simplicidade nessa oração, tá? Mas eu gostaria novamente de que você fechasse teus olhos aí e dissesse comigo: glorioso Jesus, Pai celestial, eu coloco diante de Ti todas as situações da minha vida, tudo aquilo que está em trevas, quaisquer áreas da minha vida que estejam em trevas. Eu te peço, Pai, envia os teus anjos, ilumine as trevas, Pai. Senhor, que tudo aquilo que é contrário possa agora cair por terra, assim como aquelas cadeias que estavam prendendo Pedro caíram, também possa cair na minha vida, na vida desse amado que está ouvindo, que está orando comigo. Nesse momento, não importa o que ele está passando, não importa se essa prisão que ele está passando, ela tem 1, 2, 3, 4 portas, não importa por quantos grilhões vocês estão presos, o que importa é que a oração ela traz libertação, a oração ela faz diferença. Ela fez diferença na vida de Pedro, ela fez diferença na minha vida, ela fez diferença na vida do Mateus, na vida do Lucas, que estão aqui comigo aqui, e também vai fazer diferença na sua vida, em nome de Jesus, amém.